Hoy Hoje, el pueblo hebreo o povo hebreu está conmemorando está comemorando el Día del Perdón o Dia do Perdão. y que es E la fiesta de la que expiación. é a festa da expiação. Y nos dice E nos diz en una noticia em uma notícia, uma informação onde se nos de esa fala festividad, dessa festividade, nos dice el nos Día del diz assim: Perdón o Dia do es la Perdão jornada más é a sagrada jornada del mais judaísmo, sagrada do judaísmo, el final de o los 10 final, días de reflexión o fim dos 10 dias de reflexão, iniciados con el iniciados Rosh Hashanah, com o Rosh Hashanah, cabeça de ano, la celebración del nuevo a año, celebração do novo ano, o sea, ou seja, 10 días después 10 dias depois disso, comienza esa começa essa fiesta de festa expiación. de expiação. Esa va luego de la fiesta de Essa las vai trompetas. depois da festa das trombetas, acontece depois dice, da uma festa vez das trombetas, e diz: passado el uma Rosh vez Hashanah, el año que o nuevo Rosh judío, Hashanah, o Ano Novo Judeu, llega el día más passou, sagrado del chega-se ao judaísmo, dia mais el sagrado Yom do Kippur. judaísmo, o Yom Se Kippur. trata de uma jornada solene, Trata-se de uma jornada repleta de solene repleta de significados significados e tradições. e de Es el tradições. dia em que Deus É decide o el dia destino de onde cada Deus persona para el decide o nuevo destino año. de cada Por lo pessoa que para o hombres y novo ano. mujeres, E por causa religiosos y disso, homens e seculares, mulheres se religiosos e não enmiendan y religiosos, piden perdón seculares, por los pecados emendam-se, cometidos consertam-se durante e el pedem año perdão que pelos se pecados deja cometidos atrás. durante o ano que fica para El período de trás. reflexión O período que comienza ficam para en trás, o Rosh período de Hashanah, reflexão que começa em dura Rosh 10 días, Hashanah, dura recibe el por nombre 10 de dias e 10 recebe días o nome de terribles 10 dias o de terríveis, arrepentimiento ou 10 dias de y arrependimento. culmina en E el finalizam, Yom culmina Kippur, no Yom el día del Kippur, perdón. o dia do perdão. El Yom Kippur O Yom Kippur siempre se celebra el 10º sempre día celebra-se no 10º de dia de Tishrei, el Tishrei, séptimo mes del o sétimo calendario mês do hebreo calendário hebraico, lunisolar. lunisolar. Este año 2023, Este ano de 2023, ou 5.784 para os judeus, un hermano me escribe, um irmão me escreveu para mim que tan pendiente de todos, estão de olho em tudo, de todos os detalhes se fica de olho, porque se você somar 5 mais 7, les da 12, resulta más 8, 12, mais le dá 8, 20, más dá 4, 20, le dá mais 24. 4, dá 24. Un hermano me mandó ese Um irmão me mandou esse detalhe, essa minúcia. Vamos a seguir. Mas vamos continuar. Este ano de 2023, ou 5.784 para os judeus, a principal festa dos judeus começa no dia de domingo, 24 de setembro. A festa também é conhecida como Shabat. Shabat Mor, Shabaton, Shabat Mor. O grande Shabat, o sétimo e sagrado dia da semana, é uma jornada dedicada para a expiação, para o perdão e para a reconciliação. A principal prática do Yom Kippur, que mais se pratica, é um jejum de 25 horas, em outros lugares fala que são 26 horas, da noite do dia santo até a saída no céu das 3 primeiras estrelas do outro dia, do seguinte dia, o momento que é anunciado com o toque da shofar, fabricado com um chifre retorcido e considerado um dos instrumentos musicais mais antigos do mundo, o shofar. Enquanto não se pode comer nem beber, os judeus rezam, reflexionam, fazem uma reflexão e pedem perdão para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus conhecidos e para os seus desconhecidos. Em uma mensagem que nós estivemos lendo ela em um estudo bíblico intitulado A Mensagem, a Visão de Jesus Cristo no Último Dia,
Nos fala o nosso irmão William. Está falando aí está falando da Escritura de Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e mais outras escrituras, mas vamos ver aqui onde nós estávamos lendo neste estudo bíblico. Diz, para ler desde o princípio. Deste estudo bíblico foi de março de 2022, estudo bíblico número 189 diz: agora, a revelação de José para seus irmãos, em uma das vindas dos seus irmãos até o Egito, quando apareceu ou quando trouxeram Benjamim, o irmão menor dos filhos de Israel, e irmão da parte de pai e de mãe de José, aí foi onde José não conseguiu mais se segurar. Ele tentou se segurar, mas não pôde. E, por último, revelou-se a ele abraçando o seu irmão Benjamim, chorando abraçado nele, e dizendo: eu sou José, vosso irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. E mais na frente diz: porque aí eu estou relatando, contando, aí se está contando o que ele me mandou lhes dizer. E algo esteve se cumprindo por esses dias, onde ele estava me dizendo que eu falasse certas coisas. E nós podemos ver que aí, quando eles queriam vê-lo e queriam vir até onde ele estava, ele me dizia: fala para eles que eles não venham, o irmão William. Agora, nós podemos ver todo esse quadro, todo esse cenário e entender todas essas coisas, as quais Deus nos foi abrindo mais e mais o entendimento, e podemos ver que no tempo quando o nosso irmão William estava aqui conosco, não era o tempo para Deus se revelar a eles, também como não foi o tempo quando estava o nosso irmão Branham, para quem Deus lhe diz a ele, Deus diz que não é o tempo para o irmão Branham, não é o tempo nem é o ministério, porque isso tem que ser conforme Apocalipse 11. Agora vejam que se não foi no tempo do irmão Branham, e no tempo do irmão William, ele me manda dizer para ele certas coisas. E depois, quando eles dizem: nós vamos até lá, até ele, para vê-lo, ele responde que não. E me diz: fala para eles que eles não venham. Diz que eles não venham. E agora vejam como lá também nos estava mostrando, mesmo que ainda ficava ou restava, isso estava em segredo, secretamente, porque aí estava já sendo mostrado aí que aquele que Deus, através desse instrumento, cumpriria isso por esse instrumento, teria que ter esses ministérios para que então Deus possa se revelar para eles. E porquanto tem que ser conforme Apocalipse 11, aí não se cumpriu lá, ou aí nesse tempo,
essa manifestação, e ele não se revelou para eles sob debaixo do ministério de nosso irmão William, porque faltava certas coisas por acontecer e também não era o tempo para isso. E isso seria mais adiante, mais lá para frente. Isso seria no cumprimento de Apocalipse 11, o cumprimento desse novo ministério que teria essa segunda culminação ou finalização, conclusão, o qual esteve ministrando e tendo o ministério de Era, e que estaria percorrendo o tramo ou trajeto dispensacional da dispensação do reino, o ministério de Elias, e que aí chamaria aí a Moisés junto a ele, junto com ele. Portanto, teria de ser um ministério dispensacional, o qual estaria no meio da sua igreja, chamando e juntando lá em cima, lá no topo, na era da pedra angular, juntando os escolhidos, que estariam e que seriam os que neste tempo final receberiam a promessa da transformação e do rapto. E que no meio da sua igreja, como é, e seria uma obra rápida, então aí, Deus, ao estar manifestado no meio da sua igreja, e depois de dar a fé de rapto aos escolhidos, e Deus começar a vindicar, confirmar esse mensageiro através dos sinais e maravilhas que estarão sendo mostrados, aí é onde o irmão Branham diz que esses sinais são para os judeus, porque a igreja não precisa de sinais nem de maravilhas para crer. A igreja noiva estava pronta, preparada nesses dias, nesses últimos dias do nosso irmão William Souto Santiago. Ela já estava numa posição na qual o que lhe faltava era a fé de rapto para ela. Ela estava pronta, preparada, porque diz que como a igreja, o que lhe faltava era a fé de rapto, pois ele vem por ela para levá-la. E aí é que os judeus o veem, vão vê-lo. Quando já esteja essa manifestação, já esteja no meio da sua igreja, operando esses sinais e maravilhas. E aí o povo hebreu dirá, mas é este aquele que nós estamos esperando. Por isso, tudo o que o reverendo William Branham cumpriu e o nosso irmão William Souto Santiago cumpriu, Deus estava mostrando o que seria o cumprimento de José se revelando aos seus irmãos. E isso não aconteceu no tempo do irmão Branham, nem tampouco aconteceu no tempo de nosso irmão William Souto Santiago. Agora olhe o que continua dizendo aqui o nosso irmão William nesta mensagem, que nós estamos lendo a visão de Jesus Cristo no último dia. Diz, vemos que isso é tipo e figura daquilo que há de acontecer no último dia, no dia postreiro. Isso é tipo e figura da revelação de Jesus Cristo como Rei, para dar-se a conhecer ao povo hebreu, para 144 mil hebreus, os quais estão representados em Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe. Agora nós podemos ver que isto que os irmãos de José fizeram, eles choraram e eles também estavam muito assustados, muito temerosos, pensando que a ira de José ia cair ou acender-se sobre eles. E isso será o que estará acontecendo no último dia.
onde Jesus Cristo se revelará para o povo hebreu, e 144.000 hebreus, que são o Benjamim de Deus, 12.000 de cada tribo, o receberá, e receberá a bênção de Jesus Cristo, a bênção do nosso José. Pois Jesus Cristo, nosso José, se estará revelando no último dia, tal como está prometido em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, onde diz: eis aqui que vem com as nuvens, e todo olho verá, e aqueles que os traspassaram, e todas as linhagens ou tribos da terra se lamentarão por ele. Diz o nosso irmão William, as 12 tribos dos filhos de Israel estarão fazendo lamentação sobre ele, tal como se fazia no dia da expiação a cada ano. E aquele que não se afligir nesse dia seria cortado do povo, e isso se cumprirá no último dia em uma escala maior, com a revelação de Jesus Cristo para o povo hebreu. E isso é o que o povo hebreu está celebrando de hoje para amanhã, e isso nos diz também, isso nos fala em Levítico, no capítulo 25, versículo 9, nos fala, onde ele escreve, nessa escritura, onde diz: então farás tocar fortemente a trombeta no mês 7º, aos 10 dias do mês. Aí está o momento onde se toca também se toca essa trombeta, e diz: o dia da expiação fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra. E o nosso irmão William escreve aí: a trombeta é igual à voz do Messias. E também na mensagem, a festa das trombetas, na página 41, nos diz: não passe em branco, gente, não passe em branco, que vocês da fita escutem atentamente. Este tem sido o tempo da festa de Pentecostes. Os judeus permaneceram em silêncio. Eles o rejeitaram. Agora, eles têm de ser chamados novamente para a expiação. Nós sabemos quem foi a expiação, mas eles não. E a trombeta soa, o Evangelho do Reino, e aí escreve o Evangelho do Reino. E a trombeta soa depois do jubileu de Pentecostes. Convoca os judeus juntos. Vocês não podem ver como essa trombeta de perseguição estalou sobre Hitler e sobre eles. E os judeus foram forçados a se juntarem para cumprir as Escrituras. Agora será a voz do Messias, que é essa trombeta, a qual ela estará tocando e chamando-os para esse dia da expiação. E para isso estão hoje, entre hoje e amanhã, estão nessa festa de Yom Kippur. E depois dessa festa, vejam, é onde vem a próxima festa, que é a festa dos tabernáculos. São as festas que faltam por serem cumpridas para o povo hebreu. E porque já as primeiras 4 festas já se cumpriram,
e falta a festa da expiação, a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. De modo que algo grande está acontecendo no programa divino, tanto para a igreja, que está pronta para ser raptada, como também para o povo hebreu. E estes anos que passaram, e este no qual estamos, são anos onde se está marcando muito mais, evidenciando tudo isso. E isso muito brevemente chegará a ser ou se tornar uma realidade onde o povo hebreu verá e reconhecerá o que fez, aquilo que ele fez. E estarão, como diz aí em Apocalipse capítulo 1, que todas as linhagens ou tribos da terra se lamentarão por ele. E dirão, mas e essas feridas? Onde aconteceram? Onde fizeram essas feridas contigo? E ele responderá, na casa de meus amigos. Agora, muitas coisas vão estar se cumprindo de uma forma progressiva, assim como Deus tem vindo abrindo-nos o entendimento progressivamente neste último tempo, neste tempo final, no qual nós estamos vivendo, e está se dando a conhecer aquilo que os trovões falaram. E isso não estava escrito. E se está vivendo dia a dia o cumprimento da revelação que esses trovões trazem, a qual é a fé de rapto. E vemos como, de que forma, desde 2021, o final de 2021 e princípio de 2022, como tudo vem vindo ou vem caminhando de uma forma progressiva, como quando o nosso irmão William começou lá pelo 74, onde ele falava e ele dirigia tudo era direcionado para o sétimo anjo mensageiro, para o nosso irmão Branham. E ele pensava que nele se cumpriria, todas as coisas se cumpririam nele. Ele pensava assim, e que ele era essa pessoa que iria converter o povo hebreu para Cristo. Mas Deus lhe foi abrindo o entendimento e lhe foi revelando dessa idade ou sobre essa era que estava mais acima, e tudo o que essa era continha e contém. E assim, dessa forma, também e foi neste tempo, tem sido neste tempo. Deus tem vindo de uma forma progressiva, abrindo-nos as Escrituras, e quando nos damos conta ou percebemos que somos estes personagens onde Deus estaria cumprindo todo o seu programa final, o seu último programa, aí nós damos graças e glorificamos o seu nome e damos graças a Ele por Deus ter nos escolhido e ver esse segredo que Ele guardou desde antes da fundação do mundo, e que veio sendo anunciado desde o Gênesis, esse sétimo selo, e que agora Deus o esteve abrindo à medida que vai cumprindo esse sétimo selo. E para isso, tinha que ser dessa forma, de uma forma progressiva, progressivamente, e também nós começamos focalizando tudo no irmão William, focando tudo no irmão William, vejam. Mas Deus aí começou a nos abrir o entendimento, as Escrituras, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu nesse tempo, lá da década dos 70. E isso também aconteceu essa parte onde Deus lhe foi dando cada vez mais e mais revelação ao nosso irmão William, porque a revelação, ela não vem assim de uma tacada só. E não é quando o mensageiro deseja ou quer, quando vimos uma mensagem faz pouco tempo, quando o mensageiro deseja que Deus lhe dê tudo. É quando Deus determina quando é que vai ir dando a revelação para o mensageiro, e o mensageiro a passa para o povo. De modo que
Vejam como também lá, depois, quando passou aí de 77, 78, 79, foi passando por aí, como muitos ficaram contra o irmão William, porque eles falavam, mas ele não acabou de dizer nessas mensagens desses anos que era o irmão Branham, e agora ele está mudando isso. E vejam como também neste tempo, muitas pessoas neste tempo ficaram ou se colocaram falando dessa mesma forma, desse mesmo jeito, porque vejam como nós temos lido sempre. Esses espíritos sempre estão nessas mudanças. E o que muda são as personagens mudam. Ou seja, que sempre se verá a mesma coisa se repetindo, mas com outros personagens. Ou com outras personagens. Mas o mensageiro, os escolhidos, estarão olhando, sempre estarão olhando para a meta que é a transformação. E, olhem, já tudo o que Deus já nos tem dado, nos deu até este momento, e ainda o que falta, todavia falta para ser recebido da parte de Deus, e o qual, ou isso são as grandes bênçãos que Ele prometeu para nós neste tempo final, neste último tempo, e das quais nós somos participantes delas, somos os atores que Ele já predestinou desde antes da fundação do mundo para receber essas bênçãos. De modo que tudo se está colocando em ordem, ordenadamente, para que sejam cumpridas todas essas promessas. E o povo hebreu também veja essa manifestação no meio da sua igreja, no meio da igreja do Senhor, mas antes está preparando essa igreja noiva, dando a ela a fé de rapto, para que assim, depois, ao vir a vindicação, a confirmação, ao vir essa parte dos milagres e das maravilhas, já então, por isso é que ele diz, ele fala que esses milagres e maravilhas não são para a igreja, senão que são para Israel, para o povo hebreu, porque eles são os que buscam sinais, e eles creem em sinais. E os gentios, que é o povo, onde está a noiva, a igreja noiva, a qual também aí do 99% são de raízes hebreias, porque essas 10 tribos foram dispersas, foram espalhadas por todo o mundo, mas Deus não perde coisa alguma. Ou seja, aqui, vejam, o dia de Pentecostes ali começou-se com hebreus, e finalizará, a igreja noiva também finalizará com hebreus, assim que grandes coisas estão sendo realizadas, sendo feitas, e tudo em simplicidade, singeleza. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Eu queria compartilhar estas pequenas porções nesta noite, para que estejamos a par de como também o povo hebreu vai indo, mesmo que foi assim de uma forma ligeira, rápida, mesmo que tenha sido de uma forma rápida, e vimos também ligeiramente, nós vimos lá em março, vimos aí o que, nas próprias palavras, mas aí está falado aquilo que estava sendo contado nesse momento. O nosso irmão William estava contando, e ele me mandou dizer para eles, e vejam como também foi esse entrelaçamento aí, tal como aconteceu no meio da igreja. Vejam, aconteceu um entrelaçamento no meio da igreja quando ele mandou parar os batismos, parar todas essas coisas. E vejam, por um outro lado, também houve um entrelaçamento aí da voz dele também para com outra voz e para com outro instrumento, dizendo a ele todas as coisas que ele mandava dizer-lhes ou falar. E também mandou dizer, esperem, não venham ainda a essa voz. Ou seja, ele parou aí esse ministério novo. Esse ministério novo aí se deteve no meio da igreja. Tudo que se estava fazendo no meio da dispensação da graça se deteve, porque uma nova dispensação estava por começar de cheio, plenamente. E
aqui, no meio dos gentios, isso estava acontecendo aqui no meio dos gentios, e no povo hebreu também. Estava mandando umas instruções para o povo hebreu e também mandando parar que eles viessem, porque já a próxima coisa era se revelar. Mas como não era um ministério, vejam como a voz aí deteve, parou os dois grupos, a voz. Ou seja, que algo grande, grandioso aconteceu nesse tempo. E depois veremos a grandeza que houve aí da parte de Deus, obrando, trabalhando nessa forma simples, a favor desses dois grupos, da igreja noiva e do povo hebreu. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e todos passem muito boa noite. E hoje lembre-se que o povo hebreu hoje está nessa festa de Yom Kippur, e o qual podemos colocar nessa pequena conversa, nela nós podemos colocar, deste momento, desta ocasião, podemos colocar como tema desta pequena conversa, a trombeta é igual à voz do Messias. A trombeta é igual à voz do Messias. E também podemos colocar algo que tenha a ver com o dia da expiação. Mas aí nós já vamos ver isso depois da escritura que nós lemos de Levítico 25, versículo 9, onde ele escreveu: a trombeta é igual à voz do Messias. Vamos ver aí, nós podemos colocar o dia da expiação para Israel. Vamos colocar esse tema. A trombeta é igual à voz do Messias, e entre parênteses, o dia da expiação para Israel. Deus os abençoe, Deus guarde a todos e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.